digno. Eu acho que essa é a palavra pra gente usar no clássico de ontem. Agora quem dá bola é muito Santos. Eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, já se inscreve aqui, ó. Tem botão aqui embaixo aqui, se inscreve. Ou é desse lado? Eu acho que é desse aqui. Se inscreve, deixa o like. E bora pro pós-jogo de Santos e Palmeiras. Eu esqueci de levar o meu carregador e aí a bateria tava acabando, então não deu pra gravar no momento do pré-jogo, do pós-jogo, aliás. Mas estamos aqui logo de manhã, acabei de acordar praticamente. Bora lá pro pós-jogo. O Santos, para minha surpresa, começou tentando fazer a pressão dos 15 minutos dos outros jogos que virou de costume usar essa tática, né, de abafar 15 minutos. Mas o Palmeiras não deixou, né? O Palmeiras tentou aí por uns 5 minutos, logo o Palmeiras começou a revidar, né? A mostrar suas armas. E isso fez com que o Santos segurasse mais, não tentasse mais isso nos 15 primeiros minutos. E aí o Santos, né, recuou, o Palmeiras começou a se soltar um pouco mais no jogo. Até aí tudo bem, porque o Palmeiras de fato é um time melhor hoje, né? Então tá aí tranquilo. O Palmeiras começou a se soltar e o Santos recuar um pouco mais atrás. Era o que a gente já estava prevendo, né? Era o que já era o mais provável de acontecer. Então o Palmeiras tem a primeira grande chance do jogo, né? Uma finalização do Gabriel Menino de longe. A bola bate na trave esquerda, né? De primeira, assim, nem pareceu que tocou em lugar nenhum, mas ela bate sim na trave, tanto é que ela muda de direção depois, né? E aí o jogo começa a ficar meio amarrado, né? O Santos não consegue chegar com tanto perigo, o Palmeiras ronda, mas a defesa do Santos estava bem até então, né? E aí o Palmeiras depois tem uma outra chance com o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino chuta e de novo a bola bate na trave. E aí foram as duas grandes chances do primeiro tempo. E depois o Santos não conseguiu criar mais nada, o Palmeiras também não. O Dudu acabou deitando ali pela nossa lateral direita, ali pelo meio também. O Dudu é um excelente jogador, realmente ele faz toda a diferença nesse time do Palmeiras. E aí o Santos vai pro intervalo, né? Quando volta, o Santos volta diferente. Quando a gente vê o Santos voltando no intervalo dos outros jogos, né? O Santos volta de novo com a mesma tática do primeiro tempo, abafa dos 15 minutos. Isso tem sido uma regra do Santos do Odair, né? Uma tática de praxe, né? Pro segundo tempo isso foi diferente, o Santos claramente ficou mais atrás para apostar em contra-ataque. E aí com isso o Palmeiras teve um pouquinho mais de liberdade para criar ali próximo à área do Santos. Porém o Santos estava desarmando bem, né? Então o Palmeiras ainda assim não conseguia criar. Muitas vezes o Santos dobrava a marcação dos jogadores de frente, né? O Veiga, Dudu, Arthur e Rony, né? O Santos dobrava a marcação nesses caras. E aí o Palmeiras não conseguia ser tão efetivo assim, né? O Dudu ainda assim conseguia criar algumas jogadas, né? Pela qualidade individual que ele tem. Mas os outros jogadores ficaram bem abaixo no jogo de hoje, né? Já estavam abaixo no primeiro tempo. E aí com o Santos dobrando a marcação deles, fez eles ficarem ainda mais abaixo, né? Ficarem sumidos no jogo. E o Dudu, mesmo assim com a sua qualidade técnica, ainda conseguia enfiar alguma bola, tentar algum passe mais ousado. Mas no Palmeiras não criou nada. O problema é que o Santos também não, né? O Santos, ele, apesar da defesa estar muito bem, e daqui a pouco vem uma menção pro Joaquim, a defesa estava muito bem, os volantes estavam desarmando bem, o Santos não deu chances pro Palmeiras, né? O problema é que também não criou para fazer o gol, né? O João Paulo e o Everton não trabalharam, né? Não trabalharam. Acho que se teve uma finalização no gol aí foi muito. Se teve 4 finalizações no alvo no jogo, foi muito, né? Eu lembro uma do Lucas Pires, mas que não levou grande perigo. Uma do David, talvez. Só, né? Não teve grandes chances de perigo. Aquela que a gente grita aquele não teve, né? Foi um jogo muito pragmático ali, né? Como já diria Mauro César Pereira. E aí o Santos não conseguia encaixar no contra-ataque, né? Então não levava sustos do Palmeiras, mas também não criava nada. E aí talvez essa seja a grande questão a melhorar, né? Porque talvez dos jogos aí desde 2019, né, da última vitória do Santos até o jogo de ontem,
talvez esse tenha sido mais ganhável, eu diria, né? Eu tô tentando puxar de cabeça aqui. Ok, a gente teve uma final de Libertadores que foi disputada, né? Foi meio nivelada por baixo, porque foi um jogo não tão bom, porém, nivelado ali por baixo. A gente teve o jogo do ano passado, que o Soteldo foi meia no Allianz Parque, ainda com o Orlando Ribeiro, que o Santos jogou bem, realmente, o Soteldo jogou bem. E teve esse. O restante a gente via que o Santos ia perder, e realmente acontecia. Esse a gente teve ali um espaço para poder fazer o gol. É que o time do Santos não acerta nada. É muito impressionante, assim, como os jogadores de frente e alguns da parte defensiva também não acertam. Por exemplo, o Gabriel Inocêncio, parece até pegação de pé, mas não é. O Gabriel Inocêncio, ele, na cabeça, né, taticamente, ele é um bom lateral. Ele sabe a hora de subir e ele sabe a hora de voltar. E desarma relativamente bem. Mas com a bola ele consegue acertar um passe. É muito difícil isso, né? É muito complicado. O Lucas Pires, por outro lado, ele teve 2 lances no segundo tempo. Não, acho que foram 3 lances. Que ele leva a bola pro fundo, ok. E na hora de cruzar, ele recua pro Everton, porque é um cruzamento muito aberto, muito forte, que vai direto na mão do Everton. Ele fez isso 3 vezes. Cara, 2 vezes você viu que não deu certo. Para de tentar esse tipo de jogada, né? Tenta tocar para trás, tenta finalizar, tenta fazer outra coisa, né? Esse cruzamento direto na mão do Everton não tinha sentido nenhum. Mas, apesar disso, ele também não comprometeu tanto na zaga, como eu falei. A defesa foi bem, né? Foi bem. E aí a gente vê que as substituições do Santos, né, foram muito ruins, né? Mas não por culpa do Odair especificamente, né? É porque os jogadores que estão no banco hoje são jogadores muito abaixo do que estão, né? A maioria já seria reserva normalmente, né? Vamos lembrar, o Gabriel Inocêncio era reserva do João Lucas, depois o João Lucas até entra, o Lucas Pires é reserva do Felipe Jonathan, o Joaquim era reserva do Bauerman, o trio de ataque, Ângelo, David e Lucas Braga eram reservas. Então a gente tem que considerar também que tem muito jogador reserva nesse time. E aí, para compensar isso, né, o time tá dando muita entrega física. E isso é uma coisa legal. É uma coisa que fez tornar o empate um resultado digno, mesmo que fosse ganhável, né? Mesmo que tivesse uma grande chance de ganhar se o Santos conseguisse fazer o seu papel ofensivo, né? A entrega física do Santos foi satisfatória, né? O Santos não deixou o Palmeiras criar, porém o Odair precisa corrigir urgentemente essa questão do contra-ataque e da criação. É um time que não sabe criar, o Santos não sabe o que fazer com a bola. O Palmeiras não adotou essa tática, né? Diferente do Cruzeiro, por exemplo, e até de outros times ao longo dessa temporada, de dar a bola para o Santos. O Palmeiras não fez isso. Porém, nos contra-ataques que o Santos se propôs a ter, o Santos não criou nada, né? E também não criou nada nem quando precisava criar ali desde o zero, eu diria, né? Sem ser contra-ataque. Então, assim, a criação desse time é uma coisa que o Odair precisa arrumar para ontem. Para ontem. É um time que não cria, é um time que dificilmente tem uma jogada perigosa. Parece que o trio de ataque ali, junto com o Lucas Lima, coitado, que até não tem nada a ver com isso, porque ele até se movimenta, ele até cria, toca, né, na bola, tem os passes qualificados, mas, assim, parece que todo mundo se encontra para jogar no dia do jogo, né? Parece que não tem um treinamento durante a semana, parece que não passam dias treinando. E mesmo quando passam dias treinando, o Odair fala que não tem tempo para treinar, e aí o time volta praticamente do mesmo jeito, ou com poucos passos à frente referente à evolução. Então, assim, o Odair precisa urgentemente corrigir esse problema no ataque. Na defesa, a gente já conseguiu parar 2 dos melhores elencos aí do Brasil, o Atlético e o Palmeiras, né? Claro, a gente ainda tem outros jogos que serão um teste muito difícil, né, para o Santos, mas a gente também já conseguiu parar o Vasco, enfim. A nossa defesa tá fluindo de novo, né? Porque a gente teve um momento que estava bem, aí depois começou a tomar alguns gols. Contra o Grêmio também foi bem.
E aí a gente tá voltando a ter uma consistência na zaga. Mas se esse time vai jogar na defesa, se tem essa consistência na zaga, precisa começar a criar um pouco mais do meio para frente. Precisa começar a acertar contra-ataque, né? Contra-ataque a gente sentiu muita falta hoje, por exemplo. Sentiu falta, já tinha sentido falta contra o Vasco, que tava amassando o Santos, né? Tava tendo volume sobre o campo do Santos, mas o Santos não conseguia ter um contra-ataque digno para puxar. Hoje a mesma coisa, muitos erros individuais, né, dos jogadores, muitos erros individuais. Senti um pouco de falta do Ângelo hoje, no sentido de criação numa partida, por exemplo, igual a do Bahia que ele fez, mas também não condeno porque o Ângelo quase sempre estava cercado por 2 ou 3. E eu acho impressionante como a torcida não consegue enxergar isso, né? Ele é cercado por 2 ou 3 jogadores e ninguém aproxima para jogar com ele, e ainda assim querem que o Ângelo drible os 3 ou enfia uma bola entre os 3. Precisa ter aproximação. A aproximação essa que não existe porque o Santos não consegue criar nada. Os jogadores não têm essa noção de criação, não tem que sai esse treinamento, né? Não tem. O time do Santos é um time parado, estático e que não correm em sincronia para a criação de jogada. Eles correm para ficar livres, talvez, mas sem uma forma coordenada de correr, né? Parece que eles estão correndo em busca de um espaço e quem está com a bola não sabe que o jogador está nesse espaço livre. Às vezes o jogador que está correndo não está no espaço livre também. Então, assim, é um jogo do Santos, assim, ofensivamente, que é muito ruim, precisa muito melhorar. Se o Santos melhorar esse contra-ataque e manter essa defesa consistente, dá para fazer um campeonato brasileiro sem sustos. Sem sustos. Não vou me iludir, a briga é contra o rebaixamento ainda faltam 34 pontos. Mas com essa solidez defensiva, que já mostrou contra o Grêmio, o Vasco, até contra o América, porque contra o América teve umas falhas individuais, mas no geral foi uma defesa segura. Contra o Bahia, essa defesa é boa, tá sendo consistente. Se conseguir começar a criar, a jogar como o Santos lá de 2015, por exemplo, o Santos de 2015 era assim, era um time, o time em si era melhor, claro, mas era um time mais limitado em comparação aos outros, que se defendia bem e jogava no contra-ataque. Era o time do Dorival Júnior, né? Que ainda tinha o Marquinhos Gabriel como 12º jogador lá, ou o Giovani, né? Que revisava com o Giovani. Se o Santos conseguir fazer a mesma coisa esse ano, dá para passar um brasileiro sem muitos sustos. Dá para bater os 45 pontos de uma forma tranquila e pensar numa vaguinha de Sul-Americana. Libertadores acho muito difícil. Eu acho muito provável que vire G8. Eu acho muito provável mesmo. Mas, ou até G9. Mas, eu não vejo o Santos sendo nem o 8º melhor elenco, apesar de ocupar hoje essa posição, né? Claro, ainda faltam jogos ainda para acontecer, mas o Santos ocupa hoje uma posição que seria de Libertadores, mas eu acho que o Santos não vai ter pique para manter. Outro ponto importante vai ser a janela do meio do ano, né? Que aí a gente vai ver o Marcos Leonardo e o Ângelo saindo. Vamos ver quem serão as posições do Santos, mas mantendo a solidez defensiva e melhorando os contra-ataques e a criação de uma maneira geral, dá para fazer um campeonato brasileiro sem sustos, mas esse ponto contra o Palmeiras foi um ponto digno, era ganhável, mas foi digno. O que você acha aí, cientista? Escreve aqui embaixo, deixa o like, tamo junto, é nóis.